Olá, aqui é a Helga. Edward Bentham, que escreve para o National Catholic Register, publicou no último 16 de maio de 2020 um artigo. Revista da Maçonaria Italiana endossa o documento do Vaticano sobre a fraternidade humana. Edward Bentham é um conhecido do meu canal, porque eu já trouxe mais de um vídeo sobre seus escritos. Mas vejamos aqui o que diz esse artigo dele, que informa sobre esses maçons italianos endossando o documento de Francisco sobre a fraternidade humana. Vamos lá. O documento sobre a fraternidade humana que o Papa Francisco e o Sheikh Ahmed El Tayeb, grande imã da Universidade Al-Azhar, assinaram no ano passado em Abu Dhabi, recebeu um endosso muito forte na revista da maior fraternidade maçônica da Itália. O documento Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum é inovador e uma droga de liberação lenta, escreve Pierluigi Caccioli, jornalista da revista Nuovo Iran, revista trimestral da loja maçônica Grande Oriente, na Itália. O artigo em italiano que eu li, e aqueles que possam e queiram, recomendo que o façam também, intitula-se Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune, desse Pierluigi Caccioli. Pois bem, diz aqui o artigo de Edward Bentham que o documento do Papa, intitulado Fraternidade Humana em Prol da Paz Mundial e da Convivência Comum, é, segundo Pierluigi Caccioli, inovador e uma droga de liberação lenta. Sim, o autor do artigo na revista maçônica Nuovo Iran, Pierluigi Caccioli, usou aqui um termo emprestado da medicina e chamou o documento de Abu Dhabi de uma droga de liberação lenta. Ele acrescentou que o texto é importante tanto pelas duas autorizadas assinaturas quanto pelo seu conteúdo. Bom, as duas autorizadas assinaturas está claro aqui que são de Francisco e a do grande imã da Universidade Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. O documento de 5 páginas foi elogiado. Quando foi publicado, foi elogiado como um esforço para recuar no impulso para um choque de civilizações, mas também recebeu críticas por seus elementos sincréticos e por uma passagem controversa que afirmava que a diversidade de religiões é desejada por Deus. De fato, houve críticas do Cardeal Burke, por exemplo, e houve críticas também do arcebispo Carlo Maria Viganò. Veja meu vídeo A Neorreligião Mundial terá seu templo com a aprovação do Papa, arcebispo Carlo Maria Viganò. E ali está a crítica de Monsenhor Viganò a esse absurdo documento de Francisco. Quanto a esse choque de civilizações ao que faz referência aqui o artigo de Edward Bentham, citando palavras de Pierluigi Caccioli, é uma referência à teoria de Samuel Huntington sobre as relações internacionais, teoria que foi publicada na revista Foreign Affairs em 1993 e de lá para cá tornou-se conhecidíssima. E em contraposição ao choque de civilizações de Huntington, aparece, por exemplo, a Aliança de Civilizações, proposta pelo ex-presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero. Eu duvido muito que tenha sido idealizada por ele, porque ele é incapaz de, acho que, descrever o nome com os olhos fechados. Maçom, isso sim. E é, aparentemente, o autor da tal Aliança de Civilizações, que é uma desgraça, como todas essas coisas que esse povo inventa. Mas, voltando aqui ao artigo de Bentham. Em seu artigo, Caccioli aconselha dar ao documento de Abu Dhabi uma leitura rigorosa e argumenta que ele tem páginas nobres que deveriam ser cuidadosamente consideradas, não apenas por cristãos católicos e muçulmanos, mas por toda a humanidade. Isto é, pelos restantes 5 bilhões, conforme as palavras dele no artigo, que está disponível aí na tal da revista Nuovo Iran. Caccioli vê o documento como a oferta de um impulso tanto para a Igreja como para o Islã
para fazer mais para garantir que haja uma igualdade afetiva entre mulheres e homens. É triste ver, digo eu, Helga, maçons falando dessa garantia de igualdade afetiva entre homens e mulheres em um contexto em que está presente a Igreja Católica, como se a Igreja Católica não tivesse feito tudo isso e como se não tivesse sido a primeira a trazer ao mundo o direito das mulheres. Vejam meu vídeo intitulado Jaime Balmes, o Catolicismo e a Mulher, onde eu mostro, através deste sacerdote espanhol, como foi a Igreja Católica que construiu o direito da mulher, que durante muito tempo praticamente não existiu. Mas voltemos aqui outra vez ao artigo. Referindo-se ao prefácio do documento, Pierluigi Caccioli pergunta se a condenação da discriminação e seu apelo ao respeito mútuo levará ao respeito pelas mulheres e pelos homens que têm tendências homossexuais ou bissexuais. Claro, esses maçons estão sempre querendo instituir essa história de LGBT. Homossexualismo, bissexualismo, faz parte da agenda para derrocar a civilização cristã, que é para isso que eles estão aí. Na minha playlist sobre a maçonaria, pode-se encontrar um vídeo de um ex-maçom francês mostrando como é através dos parlamentos que a maçonaria vai mudando a legislação, inclusive, e ele é explícito em dizê-lo, a legislação LGBT. Cada ser humano é único e inimitável, diz ele. Aqui outra vez Edward Penton, referindo-se ao escrito de Pierluigi Caccioli. Cada ser humano é único e inimitável e deveria ter o direito, ou melhor, o dever, de experimentar seu próprio erotismo de acordo com sua própria natureza. Ele então se refere às nações que criminalizam a homossexualidade, particularmente no mundo islâmico. Ele ainda se pergunta se a estrutura monárquica da Igreja está em desacordo com o igualitarismo que ele vê no documento e especula se a doutrina social da Igreja precisará ser atualizada à luz dos valores inovadores do documento. Então, eu, que tive a curiosidade de ir ler o artigo de Pierluigi Caccioli, trago aqui aquele trecho em que ele fala disso. Vejam, o homem começa a pensar em que poderia a Igreja Católica mudar agora a doutrina social. Vejam o que diz. A Igreja Católica formalizou a sua própria doutrina social em textos escritos, tendo em conta os valores inovadores do documento de Abu Dhabi, tenciona renovar essa doutrina num novo texto escrito. Meu Deus! Nós já vimos Francisco mudar o Código de Direito Canônico. Eu trouxe o vídeo essa semana com relação às sés suburbicárias para nomear Tagle, conhecido como um dos homens de Francisco, nomear Tagle cardeal-bispo. Vimos Francisco mudar o catecismo, trazendo aí pecados ecológicos e outras coisas pelo estilo. Mudança da Bíblia foi coisa que já se falou, não tenho agora, claro, na memória, se realmente ouvi mudança da Bíblia, mas trouxe também eu um vídeo falando sobre possibilidades nesse sentido. Não posso ser categórica aqui porque não lembro. E agora estamos diante da possibilidade, queira Deus que não, de uma mudança da doutrina da Igreja Católica sugerida por esse maçom nesse artigo, já prevendo o que pode acontecer no futuro, dada a própria estrutura do documento de Abu Dhabi, firmado, assinado a 4 mãos, entre Francisco e esse imã de Al-Azhar. Vejam a situação grave. O Papa Francisco e o grande imã, continua o artigo, expressam posições de vanguarda, observava em seu artigo ele, Pierluigi Caccioli, e perguntando-se quantos católicos e muçulmanos os seguirão Francisco e o grande imã, quão à frente de suas respectivas bases, entre aspas, estão os dois líderes, devaneia Caccioli. O Papa Francisco está longe de sua base, disse ele. O grande imã está muito longe da sua. Mas, diz Penton, Caccioli prefere ter a visão ampla, acreditando que fraternidade humana é como uma droga de liberação lenta. Seria ilusório esperar, diz Caccioli,
uma grande e imediata convulsão. Vejam a palavra que ele usa, convulsão. Convulsão é coisa própria de revoluções, que são as ações na história da maçonaria, não? As revoluções, a Revolução Francesa é uma ação histórica da maçonaria. Seria ilusório esperar uma grande e imediata convulsão, mas poderia abrir uma nova era. Outra palavrinha aí bastante significativa, nova era. Eu nunca fiz um vídeo sobre nova era e já prometi e ainda não o cumpri, mas é um tema muito importante hoje em dia, porque abarca uma grande quantidade de ações inimigas da Igreja Católica, a nova era. Seguindo, Caccioli diz que Francisco e El Tayeb construíram uma pista de aeroporto para os valores do documento, mas para que o conteúdo decole, deve haver um forte impulso. E eu, Helga, me pergunto, qual seria esse impulso? Eu já começo a pensar no que esses globalistas satanistas poderiam fazer para dar um impulso. Já vimos ao longo da história, e agora com o bichinho, que eles sempre preparam os impulsos capazes de mudar o mundo. Bom, pois diz lá Caccioli que é necessário haver um forte impulso que permita superar a força da gravidade. Isto é, todas as coisas que impedem mudanças que eles querem, ele está chamando aqui de força da gravidade. As pessoas devem ter a coragem da fraternidade, diz ele, e assim decolar em direção a um mundo melhor. Mundo melhor. A utopia da esquerda, dos globalistas, dos maçons, o mundo melhor. Aí está também outro termozinho muito importante. E eu quero reportar-me aqui, outra vez, às próprias palavras, em português naturalmente, repito, do tal Pierluigi Caccioli, que diz essa coisa no seguinte contexto. Vejam, hoje os 7 bilhões de seres humanos são chamados a decolar a partir dessas nobres páginas redigidas pelo grande imã e pelo Papa Francisco. Eles são chamados a passar do poder à ação. Na verdade, não em ato, mas em atos concretos e cotidianos de fraternidade. Boias de viragem da civilização. Abu Dhabi, cidade situada no mar, na orla de um deserto, constituirá uma boia da civilização? Gente, vejam isso. O maçom esse, escrevendo nessa revista maçônica italiana do Grande Oriente, diz que o tal documento de Abu Dhabi vai ser uma boia da civilização. Que boia da civilização, gente? Com a presença de um muçulmano. Salvação da civilização. Nós tivemos, por exemplo, na Reconquista espanhola, fato histórico. Depois com os reis católicos, século XV, Isabel e Fernando. Houve também, podemos usar a palavra, uma reconquista, porque na Batalha de Granada foram derrotados os muçulmanos que estiveram na Espanha durante 8 séculos. Retomamos o poder para os cristãos e agora este fulano aqui vem falar em boia da civilização como sendo esse documento firmado a 4 mãos entre um falso católico, Francisco, e um muçulmano. É uma coisa incrível. Continuemos o artigo. Os maçons que têm a fraternidade em seu centro, vejam isso. Ele mesmo, o maçom, dizendo que os maçons têm a fraternidade em seu centro. E eu digo, não Deus, não tem Deus em seu centro. E na verdade, essa fraternidade é exatamente aquela coisa que substitui Deus para os maçons nessa nova ordem mundial maçônica que eles estão instituindo. Os maçons que têm a fraternidade em seu centro não poderão deixar de discutir esse documento, escreve. Ao aplicar esse princípio, católicos e sunitas, aqui referindo-se ele aos muçulmanos, vão querer dialogar com os maçons? E termina o artigo Edward Penton dizendo: a Igreja Católica há muito tempo condena a maçonaria, enfatizando que seus princípios são inconciliáveis com a fé católica e ensinando que um católico que pertença a ela, a maçonaria, comete um pecado grave que automaticamente o desqualifica de receber a Sagrada Comunhão. Os rituais maçônicos são inimigos do catolicismo. Sim, o são, digo eu. E veja, para isso, meus vídeos na playlist sobre a maçonaria. Minha playlist sobre a maçonaria é grande e nela está contida a série de vídeos de Monsenhor
Ernest Juan, baseada em seu livro Maçonaria e Papado, em que podem se ver todas e cada uma das denúncias, proibições e condenações da maçonaria pelos papas desde a primeira, em 1738, se não me equivoco, até a época em que escrevia Monsenhor Juan no início do século XX. Bom, voltando um pouco aqui, porque me perco, se não volto. Termina Edward Penton dizendo: os rituais maçônicos são inimigos do catolicismo e um forte anticatolicismo também permeia a maçonaria, segundo o padre William Saunders, em seu artigo publicado no site da EWTN em 1996. Eu pretendo trazer esse artigo aqui. Alguns críticos particularmente fortes, como o bispo auxiliar de Astana, Cazaquistão, Athanasius Schneider, também acreditam que maçons de graus superiores estão comprometidos com o culto a Satanás. Mais uma vez, eu, Helga, cito aqui meu vídeo de um ex-maçom francês na minha playlist sobre a maçonaria, em que diz também isso, que os maçons de grau superior estão comprometidos com o culto a Satanás. Nada mais, até meu próximo vídeo.